A correção da peça número 4, com a letra G. Fala o seguinte: indique a fase processual na qual é admitido a renúncia ao direito de apelar em procedimentos cíveis. Ora, fase processual na qual ela é permitido o direito de apelar. Simples. Enquanto tiver a renúncia, ela é diferente da desistência, porque quando se fala em renúncia, se fala em não exercer o direito. Então, qual é a fase? Na fase posterior a ser intimado. O recorrente vai ser intimado da decisão e, a partir da decisão, o artigo 1003, parágrafo 5º, começa, a partir da ciência dessa decisão, começa o prazo para recorrer, e o prazo é de 15 dias. Passado o prazo de 15 dias, em branco, sem que apresente o recurso, eu tenho a renúncia. Então, a fase subsequente à intimação. Indique o ato praticado que se enquadra como renúncia tácita. Falamos do artigo 1003, parágrafo 5º. Se eu deixar transcorrer em branco esse prazo de 15 dias após a intimação da decisão, eu tenho a renúncia tácita. Indique o ato processual que deve ser praticado para haver renúncia expressa. Aí eu vou lá para o artigo 225 do CPC. A renúncia expressa, eu preciso comunicar ao juízo. Então eu digo: Excelência, estou ciente da decisão, mas abro mão de recorrer, ou seja, renuncio ao direito de recorrer e, inclusive, renuncio o prazo que foi me dado. Então, naquele momento, transita em julgado o recurso para aquela parte. Indique a diferença entre a renúncia tácita e a renúncia expressa. Na renúncia tácita, eu permito que o prazo transcorra em albis. Eu demonstro que eu não estou querendo recorrer. Findou o prazo, renúncia tácita, ela vai se consumar. E a renúncia expressa, no momento que eu apresento qualquer documento escrito. Apresentei o documento escrito nos autos, comunicando ao juiz que não tenho interesse de recorrer e nem tampouco tenho interesse em praticar qualquer ato dentro desse prazo que me foi dado. Então, renuncio não só ao recurso, como posso também renunciar ao prazo decorrente desse recurso. Indique os requisitos que devem ser cumpridos pelas partes para haver a homologação judicial da renúncia ao direito de apelar. Requisitos, olha a pergunta. O artigo 999 diz que a parte pode renunciar a qualquer tempo. Artigo 999. A renúncia pode ser dada em qualquer tempo pela parte, é simplesmente ela fazer expressamente que não quer recorrer, ou, se não quiser, ela deixa o prazo passar em branco. Qual requisito tem que se cumprir? Não tem requisito. O artigo 999 não diz requisito nenhum. Ele não me obriga que eu faça uma renúncia expressa. Ele posso deixar o prazo em branco. Passou do prazo, não posso mais recorrer, porque é um ato personalíssimo. Se eu não praticá-lo, ele preclui a preclusão temporal. Então, requisitos, não há. Indique se há necessidade de haver anuência de um terceiro para a renúncia. Ela independe da aceitação da outra parte, ou de um terceiro, ou de qualquer pessoa. Em momento nenhum falou que a renúncia está condicionada à aceitação de alguém. Logo, não há necessidade de anuência, de acordo com o artigo 999 do CPC. Não esqueçam de fundamentar
todas as questões, doutores. Indique o prazo limite que é admitida a desistência do recurso inominado em procedimentos cíveis. Prazo limite para que seja admitida a desistência, enquanto não houver o julgamento pelo tribunal. Enquanto o tribunal, a turma recursal, não julgar o recurso inominado, ele pode desistir. Após o julgamento, eu não tenho mais falar de desistência, porque já foi julgado. Então, vai ser desistência para o outro recurso, que pode ser o recurso extraordinário, já que não cabe recurso especial em juizados especiais, mas pode também reclamação ao STJ. Portanto, enquanto não houver o julgamento definitivo, através de acórdão pela turma recursal, ele pode desistir nesse interim. Indique os requisitos para haver a homologação da desistência de um recurso nominado. Da mesma forma que eu falei do artigo 999, o artigo 998 não traz qualquer requisito para que seja homologada a desistência. Basta fazer a desistência expressa. Colocar nos autos, eu quero desistir. Enquanto que a renúncia ela pode ser tácita, a desistência não, eu tenho que me manifestar. Porque se eu não me manifestar, o tribunal, a turma recursal vai julgar. Indique-se a necessidade de haver anuência da outra parte. Também não. Na desistência do recurso inominado ou da apelação, não há necessidade de haver anuência de ninguém. Sem anuência, não há necessidade de anuência do recorrido, do litisconsórcio, do terceiro interessado ou qualquer que seja a outra pessoa. Indique-se a necessidade de haver anuência do terceiro interessado. O próprio texto da lei já diz que não há necessidade de recorrido ou de litisconsórcio, que são interessados ou não. Assistência litisconsorcial, eu sei que tem alguém interessado naquele meu recurso. Para poder desistir, basta apresentar a petição de desistência, uma petição simples. Vamos falar aqui sobre a responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Tem diferença? Tem. Depende da demonstração de culpa. Lembrando que eu já falei, a culpa na objetiva ela é presumida, então não precisa demonstrar culpa, mas na subjetiva precisa ser demonstrada. Dolo na objetiva é também presumido, porque no caso entra na mesma situação da culpa. Na subjetiva tem que ser demonstrado. Culpa, precisa a demonstração de culpa exclusiva da vítima? Não. Quem tem que provar apenas na objetiva? Artigo 936. Se eu não quero responder pela sanção da indenização, eu demonstro que a culpa exclusiva foi da vítima. Depende da demonstração de existência de força maior somente na objetiva, porque esses que são elementos de excludentes da responsabilidade. Já na subjetiva, basta demonstrar, o autor demonstra a culpa do réu. Na objetiva, é o réu que demonstra a culpa exclusiva da vítima ou a existência de força maior. Depende da demonstração do nexo causal efeito entre a conduta dolosa ou culposa e o prejuízo assumido. O nexo causal eu preciso para ter a responsabilidade civil, seja ela na objetiva ou na subjetiva. O que não tenho na objetiva é o dever do autor demonstrar culpa. E já tenho também na objetiva, caso
o réu não queira pagar, se responsabilizar pelos danos, ele pode pedir a demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou a força maior. Com fundamento jurídico no enunciado e à luz da legislação vigente, você concorda com a decisão do juiz em reconhecer a existência da responsabilidade civil subjetiva ao alegar que o dono do animal, que rege refragável pela doutrina e jurisprudência, que o proprietário do animal tem o dever de cuidar do seu animal? Perfeito. E diante da falha desse dever, na verdade, o problema que queria dizer aqui, se você concorda, se houve falha no dever de cuidar do animal que o juiz colocou, mas ele falou de responsabilidade objetiva. Então, não houve dever do dono do animal, porque tem um muro de 2 metros cercando toda a propriedade. O animal estava dentro, o animal em momento nenhum conseguiu escalar. E outra forma também que prudentemente o dono do animal colocou uma plaquinha na frente do muro demonstrando que ali tinha um animal e que no caso o Demétrio que subia no muro para atiçar o animal e veio a cair no momento que ele estava atiçando e o animal nervoso foi e mordeu a batata da perna dele. Então ali não houve falha nesse dever, pelo contrário foi um excesso por parte da vítima. Então, a culpa exclusiva, no caso, seria da vítima e não por falha do dever de cuidar. Os cuidados que deveria ter tido, ele fez. Muro de 2 metros e placas sinalizadoras. Com fundamento no enunciado e na legislação pátria vigente a respeito da formalidade do recurso inominado, responda as questões abaixo. Vamos lá. Embasado e à luz da legislação pátria vigente, indica os elementos essenciais necessários que deverão conter a folha de interposição. A folha de interposição deverá conter o endereçamento, o juízo a quem ela será dirigida e a qualificação das partes, além do pedido de que seja encaminhado o recurso, as razões anexas à turma recursal e que seja recebida no efeito suspensivo. Isso daí, o pedido do efeito suspensivo eu vou fazer para o juiz que julgou o processo, o juiz do juizado, XX, Juizado Especial Cível, para quem também eu vou dirigir a folha de interposição. A razão é para a turma recursal, porque é ele que vai analisar a matéria de direito. E eles que vão dar a decisão, se vão renovar, reformar ou não a decisão. Embasado na legislação vigente, já vimos quais são os elementos da folha de interposição. No segundo, com base no enunciado, indica como ficaria o endereçamento da folha de interposição. Sabemos que é para o XX Juizado da Vara Cível da Comarca de Boa Vista. Com base no enunciado, explique-se o que você entende por efeito devolutivo. No caso aí do recurso inominado, é que ele vai sair do juízo monocrático e o julgamento agora vai passar por um juízo colegiado, chamado de turma recursal. É a turma que vai dizer se mantém a decisão monocrática ou se faz a reforma da decisão monocrática. No 4, diz o quê? Explique-se o que você entende por efeito suspensivo. Ora, o efeito devolutivo é quando sai de um grau, passa para outro grau de jurisdição para julgar. Ou seja, vai sair do juízo monocrático e passa para um juízo colegiado. Já o efeito suspensivo é suspender a execução, não começar a execução. Então, quando eu peço o efeito suspensivo, eu digo, olha, seu juiz, eu não quero sofrer os efeitos da execução.
Então, o efeito suspensivo é suspender os efeitos da fase de execução, fase de cumprimento da decisão ou fase de cumprimento da sentença, mais comumente chamado de fase de execução. Com base no enunciado, indique se o recorrente pode requerer o duplo efeito na folha de interposição. Não só pode, como deve. Os casos que não é previsto são aqueles no parágrafo 1º do artigo 1012, que nós, se dermos uma olhada nos vídeos que fala sobre apelação, é bem explicado lá o efeito apenas devolutivo. Indique duas hipóteses jurídicas na qual o recurso de apelação não será recebido no duplo efeito. O que seria no duplo efeito? Só vai ser recebido no efeito devolutivo, não vai ser recebido no efeito suspensivo. Quando eu falo duplo efeito, eu falo devolutivo mais suspensivo. A regra é que os recursos sejam recebidos, de acordo com o artigo 995, apenas no efeito devolutivo. Mas tem situação onde ele pode ser recebida no efeito suspensivo também. No caso dos recursos inominados, o juiz vai determinar se há a possibilidade de um grave prejuízo para o recorrente, ele pode conceder o efeito suspensivo, que, via de regra, o juizado sempre concede. Agora, no juízo comum, apenas a apelação tem um efeito suspensivo, que é a regra. Mas, no parágrafo 1º do artigo 1012, ele traz várias situações onde esse efeito devolutivo, ele não é, o efeito suspensivo não é concedido na apelação. Um exemplo clássico, por exemplo, é alimentos. Quem tem fome tem pressa, não pode ficar esperando, então já começa a execução imediata da verba de alimentos que foi concedida na apelação. Outro, por exemplo, está tratando de tutelas ou curatelas. Então, quando trata de tutelas de incapazes e curatelas, há uma necessidade porque a demora pode ocasionar prejuízo ao incapaz. Indique hipótese jurídica na qual o recurso inominado será recebido no duplo efeito. Ora, uma hipótese jurídica, via de regra geral, que diz o artigo 43 da Lei dos Juizados Especiais, é se o juiz perceber que que pode ocasionar prejuízo para o recorrente a começar a execução, ele pode conceder o efeito devolutivo, ou o efeito suspensivo. Então teria o duplo efeito, devolutivo mais suspensivo. Então a hipótese jurídica é haver prejuízo para o recorrente caso a execução comece. Com base no enunciado, indique os pedidos essenciais que deve conter a folha de interposição. O efeito devolutivo, que é encaminhar a turma recursal, e se for a apelação, seria o Tribunal de Justiça. E o efeito suspensivo, conforme couber no caso que estiver sendo analisado. Como ficaria o fechamento da folha de interposição? A folha de interposição é fechada. E ela conclui com, nesse tempo, é deferimento, local e data, advogado OAB número. Professor, e nas razões? Eu começo lá em cima as razões e finalizo ela também com a mesma situação. Só que eu não preciso mais colocar neste tempo é deferimento, por causa do meu pedido das razões, que nas razões tem um pedido que é: diante do exposto, requer a reforma da decisão por ser a mais purilídima de justiça. Então, isso elimina ter que colocar logo depois neste termo pré-deferimento, porque é simplesmente um só pedido. Não são vários pedidos para serem deferidos. É lógico que tem pessoas que colocam vários pedidos na apelação. Não é o correto. O correto é só o pedido de reforma que está no artigo 1010, inciso 4.
Com fundamento jurídico na legislação, agora vamos para a letra L. O prazo que o recorrente tem para apresentar o recurso de apelação, 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º. Prazo para recorrer e para contrarrazoar é de 15 dias. E o recurso inominado? Lembro, recurso inominado, juizado. Se é juizado, é procedimento especial que exige celeridade, então o prazo tem que ser menor. O prazo lá será apenas de 10 dias. Apelação, 15 dias. Recurso inominado, 10 dias. Como é que se faz recurso inominado? Da mesma forma que faz uma apelação, só muda o nome de apelação para recurso inominado. Quando começa a fluir o prazo que o recorrente tem para apresentar o recurso? A partir do momento que eles são intimados. A partir do momento que houve a intimação, começa a fluir o prazo. Lembrando que exclui o dia do início, que é o caso do artigo 224 do CPC. Nunca podemos interpretar uma norma isoladamente. Então, exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. O prazo que o recorrido, agora não é mais o recorrente, o prazo do recorrido. Aqui eu tenho o prazo do recorrente. O prazo que o recorrido, ou aquele que vai apresentar as contrarrazões, como o apelado, recorrido ou apelado, ele tem para contrarrazoar o recurso de apelação ou o recurso nominado e evitar intempestividade. Observe, vamos voltar para o parágrafo 5º do artigo 1003, que diz o quê? O prazo para interpor, esse é o prazo do recorrente. E o prazo para responder, esse é o prazo para contrarrazoar, o prazo do recorrido. Então, tanto o prazo do recorrente que vai interpor, como do recorrido que vai responder, apresentar as contrarrazões, o prazo é de 15 dias, respeitando o princípio da paridade de armas. Indique quando começa a fluir o prazo para o recorrido, da mesma forma que acontece para o recorrente, assim que é intimado da decisão. Em relação aos prazos, vamos identificar e assinalar os quadrinhos aqui. O prazo previsto no artigo 1003, parágrafo 5º, que nós já sabemos que é de 15 dias, esse prazo ele é peremptório, porque não aceita dilação. É legal, o prazo está previsto na própria lei, não é o juiz que vai determinar. E ele é contado em dias úteis por causa do artigo 219. Os prazos no juízo são contados em dias úteis. Nos juizados especiais, artigo 12 também é em dias úteis. Teve um tempo que era dias corridos, mas já está pacificado desde 2008 que ele será em dias úteis. Cite requisitos essenciais que devem ser atendidos para que a apelação adesiva, agora vamos começar a trabalhar sobre a apelação adesiva, para que ela possa ser recebida. Parágrafo 2º do artigo 997 é bem claro. Os mesmos requisitos que são exigidos para o recurso principal. Ora, perdi o prazo. No prazo das contrarrazões, eu posso apresentar a apelação adesiva. É necessário que se veja um vídeo explicando o que seria a apelação adesiva. Apelação adesiva é quando a pessoa não apresenta, perde o prazo, e nas contrarrazões diz, pô, eu poderia ter apresentado, eu vou apresentar agora como adesiva. Qual é a única coisa que muda do recurso que ele deixou de apresentar, por exemplo, uma apelação, para apelação adesiva? O nome. A estrutura é a mesma. Logo, vai ter as mesmas regras do recurso principal. Indique os legitimados que podem apresentar apelação. Ou melhor, os legitimados que podem aderir à apelação principal. Primeiro, eu tenho que ter, e é necessário,
uma decisão parcial. No caso da apelação, seria uma sentença, por causa do artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Então, os legitimados é o mesmo legitimado da apelação, aquele que seria parte prejudicado, terceiro interessado, Ministério Público, quando funcionar como fiscal da ordem jurídica ou da ordem pública. Indique-se a subordinação entre o recurso de apelação da parte adversária, que é chamado de recurso principal, e a apelação adesiva, ao qual essa apelação, esse recurso adesivo, se adere. Sim, porque ele é adesivo, então ele fica vinculado, subordinado ao recurso principal, que é independente entre si. Agora veja só, se o recurso principal, o autor, o recorrente desistir, a apelação adesiva, por estar subordinada, ela também fica prejudicada. Lembrando, vejam o vídeo que explica sobre apelação, lá fala que a apelação é como se tivesse, essa apelação adesiva é como se ela estivesse pegando uma carona. Então, se acontecer um problema com o veículo principal, vai afetar ela também como passageira. Se a apelação da adversária não for recebida, a apelação adesiva não vai ser analisada. Se o principal, se a parte adversária desistir da sua apelação, a apelação adesiva será prejudicada. Isso seria rever as aulas que os acadêmicos tiveram no sexto semestre. É sempre bom rever essas aulas antes de responder essas questões ou relembrar. Indique-se a desistência do recurso principal, que é aquele independente, prejudica o segmento da apelação adesiva. Se é subordinado, tudo que prejudica o principal vai prejudicar o adesivo. O adesivo é uma carona, o recurso adesivo sempre será considerado como uma carona. O que prejudica o principal prejudica o adesivo. A inadmissibilidade do recurso principal prejudica o adesivo? Sim, carona. Indique o que acontece com a apelação adesiva no caso de haver desistência do recurso de apelação. Fica prejudicada, ela não será recebida. De forma geral, lembrem sempre dessa regra básica. Se o principal sofrer problema, o adesivo vai junto. Não será recebido, não será avaliado, não será analisado. O adesivo sempre depende daquele recurso que lhe deu carona. Indique o órgão jurisdicional a quem deve ser dirigida a apelação adesiva, ao mesmo que foi dirigido o recurso principal. Se ele está vinculado, se ele está subordinado, ele vai ser dirigido ao mesmo órgão jurisdicional da qual o recurso principal foi interposto. Indique a medida jurídica competente para impugnar os pedidos de reformar a decisão interposta na apelação adesiva. Ora, a impugnação da adesiva se dá através de contrarrazões. A medida jurídica seria as contrarrazões à apelação adesiva. Indique se o recebimento do recurso da apelação adesiva está condicionado ao recolhimento do preparo. Aí não, porque ela pega uma carona, então ela não está condicionada ao preparo. Lembrando que o que acontecer com o principal acontece com ela. Se o principal não for visto, analisado, tiver algum impedimento, inadmissibilidade ou desistência, a apelação adesiva não vai ser analisada, não segue em frente. Vamos fazer mais a letra N, depois a gente faremos uma nova pausa para continuar os estudos. N1 diz o seguinte: indique o que deve ser informado na síntese processual do recurso.
Ora, eu tenho lá a síntese processual onde eu apresento para os desembargadores falando de apelação, ou para a turma, para os julgadores da turma, para os juízes colegiados da turma recursal, todo um resumo que aconteceu dentro do processo. Não interessa mais o que aconteceu fora do processo. O que aconteceu dos fatos já está narrado na inicial e nos fatos da contestação. Quando fala-se de recurso, matéria de direito. Então, eu faço um resumo dos fatos mais importantes e destaco aqueles atos processuais que são importantes para as minhas razões. E lá eu vou trazer, olha, houve inclusive ofensa ao devido processo legal. Então, é através desse resumo do acontecido dentro do processo, eu vou trazer na síntese processual. Como ficaria a síntese processual? No caso, Ageu apresentou a inicial, Demétrios, que é o recorrente, apresentou a sua contestação e o juiz julgou favorável à inicial, concedendo a Ageu R$ 1.000. Nesse N2 aqui é uma redação do acadêmico, daquilo que ele entendeu como atos processuais que ele vai narrar na sua peça que ele está elaborando. Começa nos exercícios mesmos, resolver a peça jurídica que ele vai elaborar para mim. Então aqui eu faço as perguntas para facilitar o entendimento na hora dele redigir. Tem que ter síntese processual? Sim. E a síntese, ela toma como base todos os acontecimentos processuais. N3. Indique o que deve ser destacado na síntese da decisão. Eu saí agora da síntese processual e fui para a síntese da decisão. Na síntese da decisão, eu tenho que trazer aquilo que o magistrado colocou na sua decisão. Não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de toda a sua sentença, não. Só os pontos principais. E quais são os pontos principais que eu vou atacar para pedir a reforma? A inversão do ônus da prova com base no CDC, porque não é caso de uma relação consumerista. Eu não tenho uma prestação de serviço, eu não tenho uma venda de algum produto ali. E a não análise da excludente de culpa, que seria a culpa exclusiva da vítima. O juiz até analisou realmente que trata-se de uma responsabilidade civil objetiva, não há demonstração de culpa do detentor do animal, mas esqueceu das excludentes. As excludentes, justamente, a culpa exclusiva da vítima. Então, isso eu tenho que destacar para poder pedir a reforma. Não há prova, e a prova ele quis fazer inversão. E o segundo, a culpa exclusiva da vítima. No N4, indique como é que ficaria. Eu vou pegar a parte que está no próprio problema que já está destacado. Qual é? Conceder inversão do ônus da prova e quais foram os fundamentos do juiz nessa concessão. E no segundo ponto, que foi a culpa exclusiva da vítima, ele falou da responsabilidade subjetiva, mas esqueceu de pontuar as excludentes. Então eu tenho 2 pontos que eu vou destacar e reproduzir na peça. Isso não tem como mudar, é reprodução normal, que é isso que é a síntese da decisão.